Vamos ouvir agora o nosso pregador Robson. Paz do Senhor, povo de Deus, amém. Que o Senhor te abençoe, onde quer que você esteja. Que a graça de Deus esteja com você, amém. Bom, eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez nesta campanha, neste evento, glorificando e louvando o nome do nosso Deus. Meu coração muito se alegra quando, aleluia, eu sinto a presença e eu sinto Deus falando conosco. E isso é motivo de gratidão a Deus por tudo, amém? Também gostaria de agradecer a nosso amigo e nosso irmão Jefferson Lima, que Deus continue abençoando ele, usando de forma poderosa nessa terra, em nome de Jesus, amém? Nós estamos no Encontro Cristão 2022 e nós temos um tema, e tema esse que tem um valor significativo muito grande para os dias de hoje. Deus, Ele alerta o seu povo, alerta a sua igreja para que nós continuamos a boa obra e que ela não venha parar em nome de Jesus. Então eu peço que você que está aí, abra a tua Bíblia comigo em Mateus 14, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo 14 e o verso 22. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Amém? Irei ler a palavra do Senhor que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despendia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram a Cristo, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe para que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Amados irmãos, esse texto, no qual está descritivo no livro de Evangelho de Mateus, ele
conta um episódio, um fato bíblico muito conhecido por todos, aonde conta um episódio de um homem que fez algo que para a natureza é impossível. É impossível, a gravidade, a lei da gravidade não permite que um homem passeie, ande, flutue por cima do mar. Mas entenda que perante a ordem de Cristo, aleluia, perante os mandamentos de Deus, aleluia, o fato de você continuar e seguir e obedecer a Deus, isto quebra as leis humanas, isto quebra as leis da gravidade. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus, que quando Deus te chama, quando Deus garante que você irá sobreviver, quando o Senhor garante que você vai continuar de pé, as leis humanas não te derrubam. Quando há uma promessa de Deus na tua vida que nada vai te derrubar, nada vai te deixar abalar, entenda isso. A gravidade, as leis humanas, a ciência, a medicina não tem poder para ir contra a palavra liberada pela boca do Senhor. Então, entenda este episódio, este fato, que quando Pedro e Jesus andam, passeiam, flutuam por cima do mar. E, amados, este encontro e esta mensagem, ele tem um tema muito forte, que é continue. Esse tema, que dentro desse texto, ele fala tanto ao nosso coração, e eu vou te dizer o porquê disso. Entenda, nós temos chamado de Deus para uma determinada missão. Nós não temos a opção de estarmos parados na obra e na caminhada do Senhor. Entenda, você que me escuta, entenda isso. Deus não te chamou para estar estagnado em um determinado local, em determinada função, não. Porque entenda que o céu, aleluia, precisa e necessita de você. Eu quero enfatizar isto neste momento para que você entenda que o céu necessita das tuas mãos, os céus necessitam do teu trabalho, o céu necessita que você continue. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, entenda que você é importante para o reino de Deus. Você tem o seu valor para Deus. Você tem o seu valor para Jesus. Porque se você não tivesse valor, você não tinha sido chamado. Porque quando estávamos no mundo, a gente costuma dizer que Deus nos chamou porque a gente não tinha valor no mundo. Não, você tinha valor no mundo, mas agora o seu valor está sendo usado dentro do reino de Deus. Então, entenda uma coisa, que é importante que você continue. É importante que você persista. É importante que você continue firme na caminhada, porque Deus conta com você. O céu precisa das tuas mãos. É muito triste e eu lamento muito quando eu vejo alguns líderes dizendo nos púlpitos por aí que Deus não precisa de você. É verdade, irmãos. Deus sem a gente continua sendo Deus. É verdade. E nós sem Ele não somos nada. Mas entenda uma coisa. Quanto mais pessoas, guerreiros existirem no exército de Deus, mais no exército do mundo vai cair. Aleluia. Você entenda isso. Você está alistada no exército de Cristo. Você foi chamada para uma batalha espiritual, para combater as hostes espirituais da maldade. Continue na guerra. Aleluia. Continue na peleja. Deus te chamou para continuar. Oh, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, amados irmãos, e perceba uma coisa. Quando, nos primeiros versículos, existe uma ordem de Cristo. Qual é a ordem, Robson? É simples. Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, passem para a outra banda, para o outro lado do mar.
Então aí nós temos uma ordem. Qual é a ordem? Avancem. Qual é a ordem? Atravessem. Qual é a ordem? Olha, continuem. Então, um ponto. A ordem de Deus, a ordem de continuar, vem alinhada, vem junta com as suas dificuldades. Me entenda em nome de Jesus. Não é porque Deus te ordenou a continuar que você não vai passar por tempestades. Entenda isso. Você foi chamado, você tem um chamado para continuar. Continue, sabendo que junto com a ordem vem as dificuldades. Perceba isso neste texto no qual nós lemos. Jesus dá uma ordem, atravessem. Porém, não é porque está debaixo da ordenança de Cristo que as tempestades não vão te assolar, que as tempestades não vão te pegar. Mas entenda uma coisa, mesmo na tempestade, mesmo na dificuldade, você está debaixo da ordem divina. Eu vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Mesmo perante as dificuldades da vida, você está perante a ordem divina. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de olhar para trás, é tempo de continuar. Aleluia! Deus é fiel e a sua glória eu posso sentir neste lugar. Perceba isso, amados. Há uma ordenância. Continue, atravesse, chegue ao outro lado. Mas perante esta ordem, o texto vai dizer que no meio do caminho esses discípulos encontram uma tempestade, um vento forte, um vento contrário. Que este vento poderia e foi sim uma barreira para a sua continuação. Entenda isso. A tempestade foi uma barreira para que eles cumprissem a sua missão. O chamado de Deus, ele vem alinhado, ele vem junto com dificuldades e com perseguições. Mas entenda uma coisa pelo sangue de Jesus. Você tem um Deus. Você tem um Jesus que cuida de você em cada detalhe. Oh, aleluia! Você não está só no meio da tempestade. Perceba isso aqui. Jesus estava em cima, observando, orando. E percebe que a tempestade alcança os seus discípulos, alcança-os. Então, Jesus percebe que alguém ali precisava de socorro. Por quê? Porque se Jesus não chegasse ali, Kelly, eles não atravessariam. Aleluia! Se Jesus não tivesse chegado no meio da tempestade, eles não atravessariam. É por isso que eu quero dizer algo nesta noite. Deus, aleluia, está descendo com socorro para você continuar. Oh, aleluia. Perceba e entenda isso aqui em nome de Jesus. Você pode estar dentro de um barco, sozinho, sozinha, afundado no desespero, pensando que vai morrer, pensando que tudo é o fim, que tudo acabou, mas os céus ministram sobre a tua vida nesta noite dizendo, você não vai parar. A ordem do Senhor é para você continuar. Estou descendo com renovo para você completar a sua missão aqui nessa terra. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia! Então, entenda que existem dificuldades. E entenda uma coisa, por favor, em nome de Jesus. Que entramos agora na história de um homem. Todos nós conhecemos Pedro e todos nós sabemos que Pedro, ele tinha uma personalidade peculiar, vamos dizer assim. Pedro, ele era um homem que, devido ao seu comportamento, a sua explosão era, digamos assim, previsível. Perceba que, entenda isso, qualquer um estava no barco poderia ter dito, Senhor,
Se és tu, manda-me ir. Mas o que eu fiquei me perguntando, por que Pedro? Por que Pedro tinha que ser o primeiro e possivelmente e continuamente o último a perguntar por quê? Senhor, analise isso. Em meio a tempestade, você tem medo porque avista um homem e a tua mente humana acha que é um fantasma. E você percebe e você faz um pedido peculiar. Se és tu, manda-me ter convosco. E eu me perguntei e fiquei com o coração contrito, por que Pedro? Por que não Tiago? Por que não João que deitou no colo nos peitos do Senhor? Por que não, aleluia, Judas? Por que não André? Todos, percebam isso, todos estavam acostumados a ver milagres de Jesus. Todos estavam acostumados a ver Cristo trabalhando. Todos estavam acostumados a ver as obras do Senhor. Mas por que Pedro? Por que Pedro teve essa coragem de dizer: se és tu mesmo, Deus, se és tu mesmo, Cristo, manda-me ter contigo? Aleluia! Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque o chamado, a ordem de continuar, ela é dada pela coragem que você tem. Eu vou ser mais claro para você entender. Sabe por que você tem essa convicção que você é capaz de chegar longe? Por causa da tua coragem. Aleluia. Sabe por que aqueles que estão do teu lado não conseguem avançar no mesmo pensamento que você? Porque você tem coragem dada pelos céus. Aleluia. Eu posso sentir Deus aqui neste lugar, amados. Você tem coragem dada pelo Senhor. Você tem uma fé dada pelos céus. Você tem um chamado diferente daqueles que estão do teu lado. Aleluia. Então, entenda uma coisa. Pedro não é melhor do que ninguém. Mas Pedro tinha mais fé do que os outros. Pedro tinha uma convicção que se fosse realmente Jesus, ele não ia afundar. Ele tinha essa fé. Mas entenda como Pedro vai do auge ao mais profundo da sua fé. O texto vai dizer que Jesus diz assim. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me. Ou seja, me ordene. Me manda. Aí Jesus diz assim: vem Pedro, pode vir. Aí Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, imagine comigo este encontro magnífico. Jesus, no meio da tempestade de uma situação adversa contrária, Pedro desce do barco e Pedro estava no barco, Jesus no mar, e Jesus diz assim: Pedro, vem para mim, ande sobre essas águas, aleluia, continue, isso aqui é forte, continua Pedro, andando por cima das águas, porque quem está mandando Pedro sou eu, aleluia. Pedro, eu te garanto, isso aqui é forte, eu não te, olha isso aqui eu estou parafraseando, olha Pedro, eu não te garanto que você não vai passear, que você não vai cair, que você não vai ficar triste, que você vai ter, não, tudo isso você vai ter medo, você vai ter angústia, tristeza, você vai pensar que vai morrer, que está sozinho, que acabou, que é o fim, mas entenda uma coisa, Pedro, quem está te chamando sou eu, aleluia, quem está te chamando sou eu, Pedro, não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, quem está te chamando é Jesus, aleluia. Quem chama Pedro não é qualquer um, irmãos. Quem chama Pedro não é... Isso aqui é forte. Quem chama Pedro é o dono da tempestade. Oh, aleluia. Quem chama
Pedro para entrar no mar foi o dono do mar. Quem chamou Pedro, aleluia, para andar no meio da chuva é aquele que faz o céu derramar chuva. Oh, aleluia! É aquele que é, que era e que há de vir, o alfa e o ômega, o dono de tudo. Oh, aleluia! E é este mesmo que te chama nesta noite. Este mesmo que diz: olha meu filho, olha minha filha, você não vai parar, você vai continuar. Quem te chamou foi eu. Aleluia. Quem te chamou foi eu. E entenda uma coisa em nome de Jesus. Aleluia. Quando Pedro desce do mar, vai ter com Jesus. Olha uma coisa interessante. O Pedro agora, ele é tomado pelo medo. Tomado. Ele é tão tomado pelo medo que ele vai afundando. E quando Pedro vai afundando, quem estava lá para estender a mão para Pedro? Aquele que tinha mandado Pedro ir. Isso é forte. Oh, aleluia. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Quem estava lá para estender a mão para Pedro foi o que tinha dado a ordem de Pedro continuar andando. Oh, aleluia. Eu quero profetizar algo para a tua vida neste momento. Nos teus momentos de maior fragilidade, de maior fraqueza, de maior solidão, que você está afundando na ansiedade, no medo, na depressão. Entenda uma coisa, e na autoridade do nome de Jesus, Ele mesmo estende as mãos para te socorrer. Aleluia! É Ele mesmo, aquele que te chamou, que te ordenou, diz assim: ei, não é tempo de parar, eu conto com você. Aleluia! E eu acho lindo dessa mensagem que, perceba uma coisa, o processo, ele tem um propósito. Isso aqui é forte. Todo e qualquer processo tem um propósito. Às vezes, nós passamos por alguns processos que não entendemos, mas todos têm um propósito. Todos. Eu acho que, se não 100%, mas 95% dos milagres de Jesus na terra tiveram propósitos. Você pode ver, no final de cada texto tem assim: e todos se maravilharam e creram nele. Então, uma cura, ela só acontece porque há uma enfermidade. Então, a enfermidade é o processo, a cura é o milagre. E o processo, aleluia, todo processo gera um propósito. Então, a cura é o milagre, o processo é a enfermidade. Mas a realização do milagre de Cristo nos leva a um propósito. Qual era o propósito? Fazer que todos crescem nele. Você pode ver, quando Jesus ressuscita Lázaro, o texto vai dizer assim: e todos creram nele. Por quê? Porque estavam maravilhados da glória do poder de Deus. Então, nos versículos finais deste texto, a gente entende uma coisa, que todo este processo que os discípulos passaram foi porque do outro lado do mar. Está isso escrito no versículo 35 e no 36. Quando eles param no outro lado, aportam o navio, os homens daquela região, eles param e vão ver que é Jesus. Isso é forte porque, aleluia, perceba que todo o processo que eu passo é porque lá na frente alguém vai precisar do meu testemunho. Isso aqui é para você. Todos os processos que você passa, não ache que são à toa. É porque tem pessoas que lá na frente precisam de você. Você não passa por uma doença à toa. Não. Tem alguém lá na frente que vai passar pelo mesmo processo
E você vai estar lá para dizer assim, olha, ô meu amigo, ô minha amiga, Deus me curou, Ele também vai te curar. Aleluia. Entenda isto em nome de Jesus. Deus tem um chamado na tua vida. E sabe por quê? Lá no início eu falei que você não pode parar. É porque tem pessoas que precisam de você. É um erro de todos nós quando nós abrimos a boca para dizer que Deus não precisa de você. Isso é mentira do diabo. Porque quando eu digo assim, Deus não precisa de você, é porque eu estou minimizando o teu valor para o reino. E o diabo sabe o valor e a importância que você tem para o reino. Porque se ele não soubesse deste valor, ele não ligava para você. Mas perceba que ele quer tanto te matar, te destruir, te deixar mal, que ele sabe o porquê você parando, ele sabe o prejuízo que vai dar para os céus. Então é por isso que eu te digo que os céus ministram sobre a tua vida neste momento. Você, aleluia, essa frase é muito forte. Você está como Paulo. Paulo em Efésios 3:1 diz assim, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Aleluia. Você é, o termo é forte, mas é verdade. Você é prisioneiro de Deus. Você é prisioneiro de Cristo. Você está acorrentado, acorrentada ao Evangelho que diz assim, você não vai parar. Continue, porque Deus conta com você. Aleluia. Os céus contam com você. Eu vou dizer isso com mais ênfase. A tua família precisa de você. A tua igreja, a tua comunidade precisa de você. Lá no teu trabalho existem pessoas que precisam saber do teu testemunho, do teu chamado. Você não pode parar. Continua, porque Deus é contigo. Aleluia. Continue. Você tem valor. Você tem um valor significativo para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é tão amado que foi, aleluia, por você foi sacrificada a vida de um homem. Por você, um homem sofreu dores que eu e você jamais suportaríamos. Por eu e por você, Deus entregou o seu filho. Então, para encerrar, eu quero te dizer neste momento, continue. Os ventos vão se levantar, a tempestade vai se levantar, mas eu ministro na autoridade que há no nome de Jesus. Os céus estenderão as mãos para ti e você não afundará nessa tempestade. Você não vai afundar. Deus é com você. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra penetre, infiltre no teu coração. Que você creia, tão somente creia, que Deus é contigo. Continue, Deus é contigo, Ele vai te honrar. Ele está contigo neste processo, neste barco, nesta tempestade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.